Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abra o Santo Livro em Deuteronômio, capítulo de número 24. Oi, Miguel. Meu irmão, vamos te ler. Deuteronômio 24. Fácil de achar. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio 24, versículo 5. Todos, amém? Está na tela também? Diz assim a palavra do Eterno: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Até aqui tem a bondade em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, amado. Eu vou ler aqui numa outra versão, na NVI, que ela traz um pouco de mais lucidez nesse texto, que eu acho que já é bem claro. Mas a versão NVI fala assim: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com que se casou. Amém? Então eu vou falar sobre o que, amado? Sobre? Não é isso? Texto muito claro, muito óbvio. E bem provável que até o jantar de casais eu ainda trago algumas mensagens sobre família. E essa aqui é uma delas. Que dentro da estatística dos 5 ou 10 situações que levam ao divórcio, a vida sexual é uma delas. Se não me engano, é a 5ª ou a 3ª que leva ao divórcio. Isso no Brasil. E Deus, ele enxerga com muita relevância, com muita importância, o casamento, o matrimônio, tal qual a vida sexual do casal. De maneira que o casamento é do céu, o divórcio é da terra. De maneira que o casamento é uma instituição divina, o divórcio é uma instituição terrena, brota do desejo humano, que Jesus disse que ocorre pela dureza do coração. É por isso que se há divórcio. Eu sei que há exceções, mas a exceção não é a regra. Por exemplo, um relacionamento que é nutrido com agressões, não tem jeito. E o percentual é muito maior de homens agredindo mulheres do que mulheres agredindo homens. É óbvio isso. Pela força, pela estrutura, pela composição do homem. O homem foi feito para proteger a mulher, para cuidar da mulher. Então, numa situação dessa, o divórcio é a única saída. E, logicamente, fundamentado em denúncia, que um homem que bate uma mulher tem que ser preso. Tem que ser preso. E o sexo no casamento, amado, ele é puro, ele é santo, ele é um presente de Deus para o homem. Uma aliança de sangue, de almas, que Deus
presenteou o homem e a mulher para serem vividos no casamento. O sexo, a despeito de ser físico, o seu fundamento é espiritual. A despeito de ele funcionar no físico, o seu fundamento é espiritual. Porque Deus disse: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Aí Paulo diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, Paulo pega uma representação entre vários exemplos que ele poderia pegar para exemplificar a relação de Cristo com a igreja. Ele pega a instituição do casamento, do matrimônio, mostrando que é um fundamento espiritual. Por isso que o sexo deve ser vivido no casamento, porque é uma aliança de alma. É uma aliança de alma. Só para a gente ter uma noção, mas eu vou tentar ser mais polido possível, tá bom? Vou tentar ser mais polido possível. Pastor, por que é uma aliança de alma? Primeiro, olha como é que Deus é tremendo. A palavra diz que Deus formou, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher criou, macho e fêmea os criou. A anatomia do homem é totalmente diferente da mulher. De maneira que há um órgão na mulher que ele só tem uma única função, e biologicamente ele não serve para nada, a não ser para ser rompido, que é o órgão chamado ímen. Ok? Ímen. E esse órgão na mulher ímen, ele tem o seu formato anelar. Anelar. Que fica na genitália feminina. E o órgão masculino é composto como se fosse um dedo. Era Deus, numa certa medida, dizendo que quando um homem se casar com a mulher, esse ímen, esse órgão que tem um formato anelar, quando o homem e a mulher se funde, se une no casamento, e rompe ali microvasos sanguíneos no leito conjugal, ali está estabelecido uma aliança de alma, um pacto. De maneira que o povo do Antigo Oriente, o que acontecia? Dias e dias de festa, o noivo e a noiva entravam para as núpcias, e quando era consumado o casamento, o rompimento dos microvasos sanguíneos era estabelecido, trazia-se um lençol para expor a pureza da noiva, a preservação da noiva, a separação da noiva para o noivo. Por isso que o sexo deve ser vivido no matrimônio. A despeito de Deus estar preservando o povo de doenças, mas Ele estava mostrando fundamentos básicos da vida sexual, porque o sexo ele é unitivo, ele une, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá. O homem só se une à mulher quando deixa o pai e a mãe. União mística, espiritual, união de almas, de propósito. O sexo é procriativo. Deus disse, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, o propósito, unitivo. O segundo, procriativo, multiplicar, encher, povoar a terra. E amado, isso é pesquisa. Nós estamos vivendo uma geração que não pratica mais sexo no casamento.
Eu vou frisar isso até o final. Que fora do casamento é lambança. Mas no casamento, nós estamos vivendo uma geração que não tem mais prazer no sexo, que deixou de ter relações, que não tem prazer mais no seu companheiro, na sua companheira. E isso leva a uma fadiga, a um desgaste, e consequentemente desemboca no divórcio. Porque de repente um acaba sendo infiel, o outro acha que o outro está sendo infiel porque não demonstra desejo, atração. E o texto que nós lemos aqui, ele é muito claro a respeito de ter essa funcionalidade de fazer o povo de Israel crescer, multiplicar-se, mas era também para o casal criar vínculo, aliança, intimidade, conhecer-se, desfrutar desse presente. Porque o texto é muito claro, ó. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra. Ele já é separado. Casou, separa. Ele não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Aí Moisés, guiado pelo Espírito, diz: durante um ano estará livre. Isso aqui era para ser no Brasil, não? Imagina, um ano patrocinado pela nação, vai ficar em casa, Rodolfo, namorando a nega. Olha isso, que maravilha. Um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com que se casou. Aí tem mulher que fala assim: pastor, quando o meu marido fica de férias 30 dias, dá 10 eu já estou doida, eu quero que... Imagina um ano com esse doido em casa. Não ia aguentar. Eu não ia aguentar esse homem um ano dentro de casa, não. Vai. Tá bom já, né? Mas note que o desejo de Deus é que o casamento seja saudável, salutar, que a relação sexual seja prazerosa. Note que o texto diz, olha só, um ano ele estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. É para trazer felicidade, satisfação, prazer, porque o sexo também é prazeroso. Deus colocou elementos químicos, biológicos, que traz prazer na relação, prazer no contato. E nós devemos desfrutar disso no casamento. E infelizmente isso não é a realidade da maioria, de ter prazer na relação sexual com o seu cônjuge. Pense para você, não é para mim, eu não quero ter esse dado. Mas você que é casado, você que é casada, a sua relação sexual é prazerosa? Você é satisfeito? Você é pleno? Porque é para ser. Se não está, se não é, tem algum problema. E se tem, deve ser sanado. Baixou a testosterona, tem reposição hormonal. Para o homem e para a mulher. O libido, a andropausa, a menopausa, o que aconteceu? Tem que ser mapeado, descoberto, para ser tratado. Outra coisa aqui que eu não posso me esquecer, e eu pregaria sobre isso. Eu pregaria no Salmo 139, e é algo que eu não sei se vocês estão cientes, a PL 19040. Quem está ciente desse assunto no Brasil? Que está para ser aprovada no Brasil, tanto a PL 1940, quanto a PL, eu me esqueci o dado agora, mas legalizando os cassinos e o jogo de bicho no Brasil. Então assim, ore pela nossa nação. Ore pela nossa nação, porque o Brasil está enveredando
um caminho que atrai a ira de Deus. A palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Mas o Brasil não está enveredando um caminho que adore a Deus. Pelo contrário, está enveredando um caminho que afronta a Deus. Como? Matando crianças. Essa PL aqui, ela vai legalizar o aborto até 22 semanas. O que é isso? 5 meses e meio. Se uma mulher chegar e dizer, eles estão fazendo isso porque principalmente no Nordeste, muitas meninas são abusadas, violentadas e acabam engravidando com 12, 13, 14, quando muito 15, 16 anos. Mas geralmente ocorre entre 12, 11. E teve um caso de uma menina de 10 anos que foi abusada e ficou grávida. E essa PL é: se a mulher violentada, abusada, ela dizer que ocorreu isso, se chegar a gestação até 22 semanas, 5 meses e meio, é um feto muito bem formado, tá? É um feto muito bem formado. O governo vai aprovar esse aborto. Então isso é muito sério. Sério por quê? Porque o Êxodo diz assim, Êxodo 22, 23. Não afligis a viúva e os órfãos, os pequenos, as crianças indefesas, porque se eles clamarem a mim, eu os ouvirei, diz o Senhor. E o Brasil está querendo aprovar a morte de crianças inocentes. Mas pastor, uma menina foi violentada. Ok, irmão, uma tragédia. Aumenta a pena para o abusador, que é de 8 a 10 anos somente na nossa nação. Coloca 50. Fechado. Aprender um canalha desse. Bota 50 fechado. Mas a despeito de um crime, nós cometermos outro, eu sou a favor da vida, mano. E a vida é a cláusula pétrea mater de toda a Constituição. Só Deus tem o direito de tirar a vida, e ninguém mais. Só Deus. Tanto que o Salmo 139 diz que Deus já nos conhecia ainda no ventre da mãe, em substância informe. Então olha a profundidade da vida, mano. Que o sexo promove uma vida sendo gerada dentro de outra vida. E na concepção da gestação, o agente ativo não é a mulher, é o bebê. O agente passivo é a mulher, o ativo, a criança. Então nós não podemos, amado, deixar que isso seja aprovado, porque pelo presidente da República já foi. Por boa parte do Congresso já foi. Ainda não foi porque tem um povo que está se levantando. Mas ainda há muita liderança que tem voz na nossa nação que não fala nada. Tanto que a maioria aqui não sabe do que estava acontecendo. Não sabe disso. Mas eu quis trazer isso para deixar registrado. Mas vou pregar uma mensagem só para tratar disso. Salmo 139, está separado já no esboço. Porque o sexo é procriativo, para ser vivido. Olha como é que o sexo também tem um fundamento espiritual. 1 Coríntios 7, 5 diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás, ao contexto espiritual, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Então, note como é que a relação sexual no casamento, ela é tão espiritual, que se um homem e uma mulher de Deus falar assim, olha só, eu estou entrando num propósito, eu vou abster-se de alimento, de água, e eu queria, minha filha, que a gente abstesse pelo menos, aí a cada 5 dias, 1 semana, para eu me aplicar à oração. E Paulo fala,
Não por muito tempo. Não por muito tempo. Por quê? Porque se ficar por muito tempo, Satanás pode entrar. Satanás pode se infiltrar no casamento. A falta de relação sexual no casamento pode dar legalidade para os demônios entrar e minar essa relação. Não é simplesmente uma circunstância carnal, humana, biológica que ocorre. Esse fator também pode ser um fator espiritual. Satanás ele pode entrar e bagunçar essa relação, destruir essa relação. O sexo é espiritual. Por isso tem que ter regularidade, frequência. Por esse motivo, o matrimônio deve ser honrado, respeitado. E olha como é que Deus trata, amado, olha como é que Deus trata isso. Gente, a gente não pode levar o nosso casamento nas coxas. A gente não pode levar o nosso matrimônio de qualquer maneira e achar que qualquer coisa. Não é assim. Deus não olha assim. Deus não enxerga assim. Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Olha como é que não é a justiça humana, não é o fórum, não é o juiz de paz, é Deus, amado, que vai julgar. Por isso ele está falando, olha só, digno seja o casamento entre todas as testemunhas, entre todas as instituições. Nós devemos respeitar o judiciário, a polícia militar, a polícia civil, o exército, todas as instituições, todas as coisas, mas digno de honra seja o casamento. O casamento. E se eu não fizer isso? Se o meu leito não ser puro, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Porque tem aqueles que estão casados, mas vivem imoralidade sexual no seu casamento. Deus julgará. Está casado, mas comete adultério. Deus julgará. O casamento deve ser honrado, respeitado. Por isso que é uma decisão extremamente séria que qualquer ser humano tome, que é se casar. Provérbio 21 diz: quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Mas quem segue, quem persiste, quem honra, quem respeita, encontra a vida. Quem faz o contrário disso, encontra a morte. Por quê? Deus o julgará. Deus encontrará essa pessoa na curva. Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero, odeiem o mal, apeguem-se ao que é bom. Provérbios 5:18 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se é atraído perpetuamente. Ele está falando, outro texto diz: goza com a mulher da mocidade. Mas ele fala, olha só, nutre esse amor até a velhice. Nutre esse amor até vocês ficarem anciãos, perpetuamente. Continue ter um desejo pela sua esposa, ela com 70 anos e você com 85. O pastor, não consigo fazer nada. Brinca! Brinca com ela. Vai andando no andador, mas vai atrás dela. Mas brinca. Lembra, há 50 anos atrás, lembra quando a gente tinha 25 anos? A gente fazia aquelas estripulias. Aí a mente, é o que ele está falando aqui, ó.
como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os seios em todo o tempo. Não dá para falar. E pelo seu amor, ser atraído perpetuamente. Jesus tem misericórdia. Eu já estou suando já, Deus. Porque quando a gente desfruta disso com intensidade, com fogo, com paixão, com gana, amado, o amor não tem como acabar. Não tem como acabar. Na brincadeira, como Isaac e Rebeca, na paixão, no desejo, na carência, ali na ânsia de satisfazer o outro e ser satisfeito, de fazer o outro feliz e ser feliz. Amado, não tem como isso acabar. Você vai 20 anos, 25, 30, 40 anos, 50 anos com a mesma mulher e com o mesmo amor que supera todas as adversidades. Amados, Deus é um ser pessoal e Ele tem sentimentos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus Ele se alegra, Deus Ele se entristece. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Deus se entristece. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira. Estavam vendendo coisas dentro da igreja. Por isso que nessa igreja aqui não se vende nada, não se vende livro, salgado, doce, bolo, canjica, nada, nada, nada. Por quê? Deus fica extremamente com ira, tanto de quem vende, tanto de quem compra. É um momento das Escrituras que você vê Cristo ali com ira, uma ira santa. E Ele expulsa todo mundo com as arrogas, quebra tudo, joga tudo no chão. Por quê? Porque estavam vendendo e comprando no templo. E outra coisa que deixa Deus extremamente nervoso, uma palavra forte, diz que Deus odeia o divórcio. Odeia. Odeia. E eu não estou falando, amado, daqueles que infelizmente não conheciam as Escrituras. Se infelizmente o seu casamento se diluiu antes de você ter conhecimento, sua esposa também não tinha, eu sinto muito. Mas eu estou dizendo, é o sentimento de Deus que não muda. Desde Adão e Eva até agora, Deus continua odiando o divórcio. Ele não mudou. Malaquias 3:6 diz que Ele é o mesmo e não muda. Eu sou o Senhor e não mudo, diz a palavra. Olha o que Malaquias, se você quiser abrir, vai lá. Malaquias 3:13. Deixa eu tirar aqui que o presbiteriano não está dando muito certo não. Malaquias 2:13. Diz assim a palavra do Eterno. Malaquias 2:13 em diante. A outra coisa que vocês fazem, está na NVI. Enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em um corpo, em um espírito, e ele lhes pertence? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, santa. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se encobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então Deus ele dá um alerta. E o que estava acontecendo aqui? Aí entra no contexto de Malaquias 3, que a pastorada ama para fazer um momento ofertório. O que estava acontecendo aqui? Os israelitas
não estavam sendo fiéis à mulher, não estavam amando a sua mulher como deveria, não estavam respeitando a mulher como deveria, e ainda queriam ofertar a Deus, ia ao altar do Senhor, e chorava, e se flagelava, e ficava lá no altar. Aí Deus estava falando assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas no altar do Senhor, e chora, e levanta a mão, ai Deus, aleluia. Aí vem oferta, e faz presença para ofertar aquela coisa toda. Aí Deus está falando: eu não estou aceitando nada que vocês estão me dando, nem esse dinheiro aí, nem esse sacrifício. Mas por que, Deus? Que vocês não são fiéis à mulher da mocidade de vocês. Volta e vai se retratar com a tua esposa, volta e vai pedir perdão à tua mulher, volta e vai pedir perdão ao teu marido, conserta essa bagunça dentro da tua casa, depois você volta ao meu altar e oferta a mim. Enquanto a isso eu não aceitarei nada, porque eu odeio o divórcio. Ele está falando de gente que já está divorciada dentro de casa, só ainda não assumiu. Então ele está falando: trata esse negócio. Trata esse negócio. Que não adianta pregar, ofertar, cantar, discipular, evangelizar, ir nas ruas, hospitais, visita, nada disso, se a minha casa está dividida. Não adianta. Deus não aceita nada que qualquer pessoa possa ofertar, se tiver infidelidade. O IBGE aponta: o número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em 2022, em comparação a 2021. De 386.813 para 420.039 divórcios em 2022. O dado atual ainda não saiu, esse é o último dado. Cresceu. E isso sabe o que aconteceu? Por causa do período pandêmico. Período pandêmico. O que aconteceu no período pandêmico? Todo mundo dentro de casa. E era para ter felicidade, alegria, mas o que deu? Briga, divórcio, contenda, desentendimento. A mulher não conhecia o marido que tinha, o marido não conhecia a mulher que tinha, mas agora eles estavam ali, dentro da mesma casa, vivendo ali a intimidade profunda do casamento. Mas isso não era uma realidade por causa da correria. E o que aconteceu? Muitas confusões, briga, homens afundados em pornografia, noites insone em computador, celular, conversando com mulheres lá da caixa prego e a dona dele do lado. E está ele lá. O que deu? Divórcio. O número aumentou. Deus trata muito sério, amado, isso. Primeiro, Deus odeia. Qual era a pena capital para quem cometia adultério? Morte. Para a gente ver como é que Deus leva a sério esse negócio. Êxodo 20, 14 diz: não adulterarás. E quem era pego? Morte. Provérbios 5, 20 diz: por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os da tua esposa? Olha isso aqui, gente. Eu vou repetir, Provérbios 5, 20. Por qual razão, filho meu, é Salomão dizendo, por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de outra mulher, da mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não da tua esposa? Por quê? A pena capital para adultério era morte. Levítico 20, 10 diz: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Era assim que Deus tratava. Para a gente ver como é que o negócio é sério. Como é que nós devemos ser fiéis. Mas pastor, hoje Deus não mata ninguém como matava, né? Apedrejava aquela coisa toda. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus? Hebreus 13. Deus vai julgar tanto os imorais quanto os adúlteros.
Esses tratarão com Deus, resolverão com o Senhor. Escute esse texto aqui. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entreis aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Versículo 20. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado? Deixa que eu li lá em cima. Descontrolado atrás da mulher imoral. Por que acariciar outros seios que não da tua esposa? Capítulo 6, versículo 32 em diante. Mas depois você pega Provérbios capítulo 5, 6 e 7 e lê. Escute o 6, 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa assim que procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá sofrimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando quer se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Olha isso aqui, está falando de um marido enfurecido, que descobriu que foi traído. Fala assim, não adianta me dar presente. O que vai me trazer satisfação é quando eu acabar com a vida dele. É quando eu acabar com a vida dela. E é isso que a gente vê por aí. Por quê? Não guarda a fidelidade. Porque o adultério, amado, não nasce no ato, nasce na mente. O adultério não nasce no ato, no beijo, no abraço, no hotel, no carro, preto, escuro, numa rua vazia, não. O adultério começa na mente, nos olhos. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Jesus está dizendo assim, em outras palavras, só falta o dia e a hora, porque na sua mente já ocorreu tudo. Não olhe, não faça isso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a infidelidade conjugal. Por isso, amado, não deixe a imoralidade sexual entrar no seu casamento, entrar no seu matrimônio. Porque a palavra fala que Deus julgará os imorais. O que é isso, pastor? Amado, talvez 80% de nós aqui não nasceu num seio cristão, bíblico, canônico, de uma boa orientação bíblica, de guardar os princípios, obedecer os princípios. A maioria de nós aqui, 90% talvez, veio do mundão, mano. Teve relações extras conjugais, fora dos preceitos bíblicos, cheio de vidas atrás, cheio de almas atrás. E esses relacionamentos foram regados a pornografia. Essa é a realidade. Regado a pornografia, ou seja, ver a nudez e ato sexual de outro casal. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E o que acontece? O camarada casa, a mulher casa, mas o percentual maior dos homens, mas isso está se igualando, tá? Não é só mais homem que vê pornografia, não. As mulheres estão crescendo. Aí o camarada casa viciado em pornografia. 10 anos da vida dele, 15 anos da vida dele assistindo pornografia. Ele casa com seus 25 anos. E as relações que ele tinha e os vícios que o acompanhou durante todos esses anos, ele quer trazer para o leito conjugal. Imoralidade. Ele acha que a mulher dele vai se comportar como a mulher do filme. Ele acha isso.
ele quer aplicar isso, ele quer insuflar isso. E isso vai manchar o seu leito conjugal. Deus vai julgar, não faça isso, amado. Por favor, não faça isso. Pornografia, orgia. Irmão, o que mais cresce no Rio de Janeiro, sabe o que é? Casas de swing. Por incrível que pareça. O caso de São Gonçalo, público para todo mundo saber, da ex-deputada federal do Rio de Janeiro, todo mundo sabe de quem eu estou falando. O que ela, e está nos autos, foi provado isso, com câmeras, imagens, testemunha, que ela, obreiros, diáconos, mais o esposo, iam para casas de swing, cometer relações. O que é isso? Trisal, sexo grupal, orgias, bacanagem, coisas bizarras. Coisas bizarras. Qual foi o resultado? Morte. Morte, crime. Por isso que nós devemos ter o devido cuidado. Pessoas que têm mentalidade suja, sadomasoquismo, agressão, xingamento, violência no momento de atos sexuais, coisas sórdidas, bizarras. Pastor, tem fundamento bíblico para isso? Tem. Efésios 5:3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Gracejos imorais aqui você pode colocar xingamento, palavras de baixo calão na hora, chamando a mulher disso, daquilo, o homem disso, daquilo. Ele diz, nem sequer haja na mente de vocês isso. Gracejos imorais, que diz que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Portai-vos com ação de graça. E por que tem isso? Por causa desse lastro de imoralidade, de vícios, que ao longo da vida acompanhou. Sabe por que foi me perguntado? Por uma pessoa distante, pegou meu contato e buscou orientação. Ela é santa, ela é serva, o marido não. E o marido dela muito viciado, muito embriagado, demais, bebe demais. E quando ele chegava em casa, ele queria ter relações com ela dessa maneira. Isso estava já deixando essa mulher extremamente chateada, irritada. E ela já não queria mais ceder dessa maneira. Ela, pastor, é bíblico ou não? E é uma situação delicada de você opinar, porque diz respeito ao casal. Mas esse homem chegava extremamente fora de si. Então a relação já não estava sendo mais, como diz a palavra, por mútuo consentimento. E esse homem estava fora de si. Então, se for olhar friamente, amado, o homem ou a mulher que chega dessa maneira e deseja, eu digo que não. Eu digo que não. Porque a mentalidade daquele homem não está pura, não está sã, não está fundamentada. Dentro dessas orgias, amado, ainda quem apoia o sexo contrário à natureza. O que é isso? Romanos 1. Esse texto é claro, mas eu acho absurdo ainda alguém perguntar isso para um pastor. E por que tem esse desejo? Porque veio de um lastro pornográfico. Veio de um lastro pornográfico, que viu, que já fez antes do casamento, quer impor na esposa isso. Mas Deus abomina isso. Senão Deus ia fazer o quê? Ia aprovar a relação homossexual. Mas ele não aprova. Por quê? Porque é uma relação antinatural. E como que vai aplicar isso numa relação heterossexual? Não dá. Não pode. É antibíblico. São coisas que são uma abominação ao Senhor. Romanos 1:26 em diante a palavra diz: e por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros e deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens. Por isso, receberam em si mesmo o castigo da sua perversão que requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Amado, tem um país, agora me fugiu aqui a memória, mas eu não sei se é na Alemanha ou na Holanda, que é permitido o sexo com animais, amado. É permitido. E como que Deus vai olhar essa nação, amado? Me fala. Me diz. Levítico 18, 22 diz: não deitarás homem como se deita com a mulher. Isso é abominável. Não te deitarás com animal algum, senão tu te tornaria impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. E ele vai dizendo outras e outras e outras e outras. Agora, por que Deus fala para não fazer? Porque o homem fazia. Porque o homem ia querer fazer. Porque o homem faz. Aí Deus diz: não pode. Não é assim. Isso é uma abominação ao Senhor, amado. E nós devemos, amados, preservar o nosso casamento dessas coisas, desses tipos de comportamentos. É pegar esse texto aqui que eu peguei como base. Quando o homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem lhe se lhe imporá carga alguma, ou compromisso público. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que a tomou. O que ele está querendo dizer? Meu amigo, desfrute com a sua esposa, alegra-te com a tua esposa, desfrute com ela o tempo que você puder. É para você ter alegria, prazer, não pode ser um fardo. Não pode ser um fardo, tem que ser uma alegria. Desfrutar com alegria. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho. O que ele está falando? Porque no céu não vai se dar sem casamento, amado. Aonde que se dá? Aqui na terra. Então aqui na terra, desfruta com a sua esposa, brinca com a sua esposa, saia. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra alguma, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que ele está falando? Desfruta antes de morrer, desfruta antes da morte chegar, porque depois que a morte ocorre, não tem mais como. Depois que a velhice chegar, acabou. Então goza com a mulher da tua mocidade, a mulher que tu amas. O trabalho que você tem debaixo do sol, faça com a tua força. O que ele está querendo dizer? Se puder ir para uma pousada, um tempo de férias, desfruta. Faça. Olha esse texto aqui, que interessante. Gênesis 26:8. Isaac estava em Gerar. Já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Fofoqueiro Abimeleque, rapaz. Miserável. Isaac estava lá na casa dele. Aí de repente Rebeca está lá cozinhando e tal, varrendo os negócios. Aí Isaac mexendo, né, os negócios lá dele. Lá quando ele olha para a dona dele, rapaz, a nega está bonita. Aí Isaac vai lá e começa a brincar. O texto diz que Isaac brinca, acaricia, brinca com ela. O fofoqueiro de Abimeleque, que tipifica Satanás, olhava de uma janela e viu, se interessou pela mulher de Isaac.
Depois que ele descobriu quem era Isaac, o homem de Deus, ele, opa! Mas Isaac brincava com Rebeca, acariciava Rebeca, tinha uma brincadeira saudável com Rebeca, sua mulher, a sua mulher. Outro fator, amado, e eu já estou acabando, o grupo de louvor pode se organizar. Quando eu digo que eu estou acabando, ó, um texto, 2 textos, 4 textos, 5 textos, dá tempo de vocês escolher o louvor com tranquilidade, ó. 6, 7, 8, aí ó, 9. Quem falava isso para mim era a Evelyn. Aí falava assim, pastor, quando você fala, estou chegando à minha conclusão, era 10 textos pelo menos, né, pastor? Falei, é isso aí. Um dos fatores, amados, que atrapalha e causa muita divergência no matrimônio é a falta de regularidade sexual. A falta de regularidade. Provérbios 5,18 diz: bendito seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz com a moça com quem casaste, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida denota-se o quê? Regularidade, frequência, que é uma bendita fonte de quê? Alegria, prazer, satisfação. E o texto áureo, 1 Coríntios 7, versículo 1 em diante diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Pense que eles eram o quê? Gentios, moravam em Corinto, cidade pervertida, eles não conheciam a lei, a Bíblia. Então o que é que eles viviam? Imoralidade, toda sorte de lambança, traição, orgias. Servia a deusa Diana dos Efésios, culto regado a orgias sexuais. Aí eles vão, se convertem. Aí Deus fala, casa, e agora você vai ter relações somente com a sua esposa. Aí é por isso que Paulo fala, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Ou seja, de maneira bem clara, negar sexo ao cônjuge de maneira deliberada não é justo, é antibíblico. E aqui eu abro uma aspa e fecho, a não ser por questões físicas, de doença, enfermidade, uma baixa hormonal, isso tem que ser buscado conhecimento. Mas agora, uma mulher saudável, um homem saudável, negar de maneira deliberada ao outro, não é justo e é pecado biblicamente. Uma coisa que muitos homens reclamam, amado, na questão sexual dentro do casamento, é a falta de iniciativa da mulher. É a falta de ação da mulher. Geralmente é o homem que vai, é o homem que busca, é o homem que quer, é o homem que fica ali, igual aquele cachorrinho que fica olhando frango na padaria. É o olhinho do camarada tremendo, já dando tique nervoso, e a nega lá se fazendo de difícil, se fazendo desentendida, de que não está vendo nada, que o nego está dando quase mal de partos. Aí ele vai lá com todo cuidado, com investimento, tem que ter sabedoria também, né, varão? Não é assim também. Tem investimento. Mas geralmente a iniciativa parte do homem. Geralmente as mulheres são mais frias quanto a isso. Então, mulheres, quer uma dica de ouro? Parta para dentro do teu nego, rapaz. Mas com força, com violência. Com violência não. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Mas tome a iniciativa. Dá um susto nesse camarada. Está entendendo? Não é não, Luiz? Sim ou não, Valdir? Fala com o seu time. Vamos! Está entendendo? É tremendo quando a mulher tem essa iniciativa. Porque demonstra, sabe o quê? Desejo, amado. Desejo. Irmão, é chato só o homem querer, só o homem buscar. Parece que a mulher não tem desejo nele mais, por algum motivo. Está entendendo? Mas também o camarada tem que se cuidar direitinho, tá cheirosinho. Entendeu? Nessa? Tá cheirosinho. Jesus, deixa minha mente quieta. Mas tem que estar atraente. Tem que estar atraente, tem que despertar interesse, desejo. Tira, joga essas roupas velhas, compra os negócios bonitos para vestir dentro de casa, mano. Olha lá o camarada com o short todo rasgado, vem negócio fedorento, uma blusa ruim. A mulher olha, meu Deus. Aí a mulher também não bota um shortinho legal, uma blusinha legal. O camarada olha, uma amiga, para despertar, para apimentar uma certa medida, uma medida saudável, santa, bíblica. Então, tem iniciativa, mano. Essa iniciativa por parte da esposa é uma fonte de zelo, de nutrição, de manutenção do casamento. Você vai nutrir o seu casamento quando você tem mais iniciativa, despertar desejo, interesse no seu esposo, seu marido. Porque pelo marido, amado, ele vai, ele quer. Ele está cansado, ruim. Ele pode estar moído. O trabalho foi aquele caroço brabo. Se a mulher vir para dentro, ele vai para dentro. Amado. É ruim assim mesmo, ele vai. Mas a mulher, e mulher trabalha, eu sei que trabalha, muito. Mas quando ela manda, estou cansada, o cara, acabou minhas expectativas. Faço massagem? Sim. Quer massagem? O cara vai investindo, a massagem, aquela coisa toda. Mas se trabalhar bem, de repente, mas o homem por si só, ele pode estar cansado, moído, quebrado, doente, com dor de cabeça. Se a mulher for, ele meio rastejando, ele vai. Ele vai, o homem é ruim. Ele vai. Então, tenham isso em mente, iniciativa. Outra coisa que atrapalha muito, amado, a relação sexual do casal, privacidade. Privacidade. Que palavra? Privacidade. O que é isso? Ter o seu ambiente. E eu já falei isso aqui em outras mensagens. O contexto brasileiro é o quê? É um quintal para 500 casas. E de repente a casa não tem cada um seu quarto. Os quartos se dividem por cortina, não tem porta, não tem parede. E como que se mantém uma relação sexual saudável? Quando entra a criança, então, não que a criança é um problema, mas para isso se torna um problema, uma dificuldade, uma adversidade, porque não tem a privacidade. Então ali o casal tem que ter um jogo de cintura, ali para ter a sua intimidade preservada. Outra coisa, por exemplo, nasce o filho, principalmente pais de primeira viagem, tem o hábito de fazer o quê? Não, deixa o neném dormir aqui. Tem o quarto do neném, lá, sozinho, vai ficar lá, não, aqui. Está com 5 anos que é dormindo no quarto do casal. Irmão, isso se perdurar, atrapalha, tira a privacidade. Aí tem que ter jogo de cintura, a criança vai estar ali, tem que tirar, botar lá, a criança acorda, aí o camarada já murcha. Deixa esse negócio para lá. Esse negócio para lá, essa criança não vai dormir. Então, privacidade. É necessário ter privacidade, o casal tem que ter privacidade. Tem que ser o seu quarto, a sua cama, o seu momento, a sua hora. E desfrute do sexo entendendo que ele é santo, puro, é um presente de Deus.
1 Tessalonicenses 4:3 diz: essa é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Ou seja, Deus deseja que a gente tenha um sexo santo, puro. Por isso, regularidade. Mulheres, tenham iniciativa. Tem uns textos aqui, mano. Tem uns que não dá nem para ler, mas dever de casa. Cantares de Salomão, capítulo 1, capítulo 2. Mas qual? Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7. Você vai ver aqui que o negócio é estreito. Mas eu vou ler só alguns aqui e a gente termina. Sulamita se declarava para Salomão. Sulamita não era mole não. Sulamita ela partia para dentro. Cantares 1:2. Olha o que Sulamita diz: beija-me, meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Arrasta-me, pois, contigo, corramos, leva-me, ó rei. Olha como é que ela chamava o seu esposo: aos teus aposentos, e exaltemos. 12. Enquanto o rei está em seu divã, meu nardo puro se espalhou, e o seu perfume pelo seu aposento, ou seja, cheirosa, homem cheiroso, limpo, bonito, postura de rei. Sulamita olhava, ficava doido: eu quero esse homem. 13. Meu amado, é para mim como uma delicada bolsa de mirra, que passa a noite entre... Está escrito, é a Bíblia, tá, gente? Vou ler de novo. Meu amado, é para mim como uma delicada bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. Como és belo, meu querido. Como és amável. Como és encantador. A relva verde será o nosso leito de amor. O que ela está querendo dizer? Ela saiu de dentro de casa e foi para, sei lá, para o jardim da casa dela. A nega não era brincadeira não. Chega de quarto, vamos lá para o quintal. Que isso? Vamos lá para o quintal, o muro é alto. Sulamita era desse tipo aqui. Aí Salomão agora se declara para ela: se não sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó minha amada, eu te comparo à égua que carregas de Faraó. Lindas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo o teu pescoço, e com colares que adornam. Aí sabe o que Salomão está fazendo aqui? Salomão vai olhando ela desde a cabeça até o pé. Salomão era o bicho, meu amigo. Cantares capítulo 2, versículo 3. E eu termino aqui porque os outros textos eu quero que você leia em casa. Com a macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me em sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar, como damasco. Alimentai-me com as tuas passas, confortai-me com os teus damascos, e curai-me com as tuas maçãs. Estou enfermo de amor. Que teu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o teu braço direito me envolva. Eu não vou explicar isso aqui não. Isso aqui é impróprio a menor de 18 anos. É impróprio. Mas está na Bíblia. Mas isso aqui é impróprio. Árvore aqui é símbolo de quê? Vocês conhecem a Bíblia, não conhecem? Símbolo do homem, sim ou não? Aí o que ela está falando para o camarada? Como a macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Ou seja, o que ela quer dizer? Pode ter homem bonito nesse negócio aqui, forte, robusto, mas igual o meu não tem não. Entre todas as árvores, ele é a mais bela. Como a macieira robusta, forte, musculosa, ele é entre todas as árvores do bosque. Assim é meu amado. Aí ela diz:
tenho o prazer de me assentar-me em tua sombra. E o seu fruto é doce ao paladar, como damasco. Alimenta-me com as tuas passas, confortai-me com os teus damascos, curai-me com tuas maçãs. Fruta, geralmente a gente faz o que com ela? A gente bota onde? Hã? Você pega a maçã, você faz o que com ela? Sulamita, ela escreveu esse negócio aqui. E aí você lê depois, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, e você vai ver aqui coisas fabulosas e fantásticas que são para ser vividas no casamento. É a bênção, amado, do sexo no casamento. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os casamentos dessa igreja. Que o Senhor abençoe o teu casamento. Grupo de louvor.